Boa noite, eu sou Kelly Daniele de Araújo, sou vice-presidente da SBQ e eu vou moderar essa atividade. Sejam todos bem-vindos para esse webinar que integra o calendário da campanha do Junho Laranja 2023. Hoje aqui comigo nós temos o Dr. José Adorno, que é ex-presidente e o representante interinstitucional da Sociedade Brasileira de Queimaduras. E o Caio Giosa, gerente comercial da F, o MECA Brasil. Nesse primeiro dia dessa série de 3 atividades, nós vamos conversar sobre o uso da tecnologia no Grande Queimado, MIC. E eu vou iniciar passando a palavra para o Dr. José Adorno, para que ele possa falar um pouco da sua experiência com o MIC. Bom, boa noite a todos, espero que todos estejam me ouvindo. É um grande prazer estar aqui de novo com a UMECA, falando dessa tecnologia, né? Isso já foi um tema abordado há um tempo atrás, quando nós abordamos a trilha do conhecimento, que, aliás, é um material que está disponível no portal da sociedade, para que vocês tenham acesso, né? É um texto revisional, falando do desafio do Grande Queimado e o que essa tecnologia pode nos oferecer como facilitador para enfrentar determinadas situações em relação ao paciente grande queimado, né? Sabemos que nós temos hoje ainda uma prevalência muito grande de pacientes graves, né, com grandes extensões de área corporal queimada. Isso se deve, é bom lembrar, que nós temos pacientes grandes queimados e muitos pacientes queimados, porque nós temos uma prevenção ainda que pode ser melhorada, né? Que os países desenvolvidos eles diminuíram exatamente a quantidade de pacientes e a gravidade dos pacientes, investindo especialmente em prevenção de queimadura, né? Então, nós ainda temos essa tarefa e é por isso que o Junho Laranja está exatamente aqui para falar da importância que tem a prevenção de queimaduras para diminuir a incidência de queimados em geral e também dos grandes queimados, né? Grandes extensões corporais queimadas, né? Nós sabemos que esse é um dos principais um dos principais indicadores de gravidade, né, de um paciente, de uma complexidade do paciente, é a extensão corporal queimada, né? Que em nosso país acontece em grande parte, especialmente pelos acidentes inflamáveis, né? Ou chamas ou então acidentes inflamáveis, e que determina queimaduras extensas e de grande profundidade. Então, se nós temos um paciente grande queimado, com uma extensão grande, e também temos uma profundidade com queimaduras profundas, isso automaticamente dificulta a obtenção de área doadora, né? Ou seja, quanto maior a extensão queimada, mais restrição de área doadora. Nós sabemos que é padrão ouro, né? Tratamento dos pacientes fazendo enxertia de pele autólogo, né? Na medida em que nós temos, então, uma restrição de área doadora, nós temos dificuldade para fechar esse paciente, né? Então, esse é um dos pontos em que essa tecnologia veio de encontro, né? Que facilita ou dá mais uma racionalização da utilização desses microenxertos. Eu acho que, para ficar talvez mais encaixado, o Kelly, e se todos concordarem, a gente passar o vídeo, né? Vai ter um vídeo aí que vai mostrar exatamente como é a técnica e mostrar como é que esse equipamento resgata uma técnica antiga, né? Que é o MIC, que é exatamente pelo o nome do autor, que é o Van Mick, acho que da década de 50, né? Quando pensou em fazer microenxertos para você ganhar área de aproveitamento de enxerto de área doadora. Então, o aparelho que a UMECA tem, exatamente ele facilita a obtenção desses microenxertos, né? Então, o que vocês acham de passar o vídeo para depois a gente fazer comentários sobre a técnica? Sim, que aí eles já vão ver como que funciona. E a gente considera depois, para a gente não ficar falando de coisas que as pessoas podem não ter conhecimento, então pode ficar meio difícil de alcançar a ideia. Talvez vendo o vídeo e a gente continuando depois com comentários, a gente pode fazer isso ser melhor entendido. Sim. Tá com você, né, Caio, o vídeo?
Técnica MIC. A técnica MIC é uma técnica de microenxerto de pele em ilhas, indicada sempre que se pretende reduzir a área doadora. Selecione a expansão 1:2, 1:4, 1:6 ou 1:9, de acordo com a superfície de área corpórea queimada, peso e altura do seu cliente. Regule o dermátomo elétrico da UMECA em 0,2 de espessura do corte. Umedeça a pele da área doadora com solução salina. Evite soluções oleosas e vaselina, pois isso prejudica a adesão do spray ao enxerto. Umedeça as cortiças com soro fisiológico. Acomode a pele de forma que o enxerto fique com a derme virada para o lado da cortiça. Corte os retalhos, deixando a pele exatamente do mesmo tamanho da cortiça. Mas você não perde esses pequenos pedaços, podendo montar uma gaze com os pequenos retalhos. Essa é uma vantagem da técnica MIC, onde você tem 0% de perda de pele. Total aproveitamento. Acomode as cortiças nos blocos do carrinho, umedeça com soro fisiológico e realize primeiramente os cortes na horizontal. Vire a manivela de acordo com a seta indicativa. O equipamento manual deve ser operado com 2 pessoas. Utilize o guia para evitar que a pele fique colada na grelha. Gire os blocos em 90 graus e passe novamente o carrinho no equipamento para realizar os cortes na vertical. Certifique que as ilhas estão cortadas. Você terá 196 microilhas. Acomode as cortiças com a pele em uma área seca. Aplique o spray adesivo MIC, formando uma fina camada de spray adesivo na superfície da cortiça e aguarde de 5 a 6 minutos ou até ficar de brilhante para opaca. Acomode a cortiça com a pele no centro da gaze pré-plissada MIC. Faça uma pressão em toda a superfície da cortiça para garantir que o enxerto seja passado. Depois, retire gentilmente a cortiça da gaze pré-plissada. O lado cerrado deve ser expandido primeiro, depois o lado liso. Essa expansão é uma expansão 1:4. Retire a gaze do alumínio e você terá 196 microilhas de pele corretamente orientadas para o leito da lesão. A aplicação das ilhas geometricamente organizadas garante uma epitelização rápida devido ao seu crescimento pelas margens. Aplique a gaze dobrando as abas ou recortando, para que elas fiquem juntas umas das outras e não tenha espaço entre as gases. A epitelização do MIC é 50% mais rápida do que nos enxertos em tela. E a deshospitalização também 50% mais rápida. Você pode recortar as gases para acomodá-las em lugares de dobras e difícil acesso. O primeiro curativo após a cirurgia será feito 48 horas.
depois do enxerto. Você pode utilizar curativo convencional da sua instituição. Será trocado somente as gases secundárias. A gase MIC permanece no leito da lesão de 6 a 14 dias, onde já haverá a epitelização, crescimento entre as ilhas e a integração do enxerto. Acesse www.f.com.br e conheça os nossos equipamentos. É isso. Bom, tá bem, o vídeo é bem explicativo, né? O que é importante, estão ouvindo aí? Sim. Tá. O que é importante fixar aí? Primeiro, essa possibilidade de expansão, né? De 1 para 2 a 1 para 9. Então, isso vai depender muito do caso que você vai eleger, qual a extensão de área que você tem que cobrir e também de quanto você tem de área doadora. Ele reduz a área doadora. Isso é uma coisa importante entender, porque isso também, apesar de ele ser uma tecnologia de primeira linha para grande queimado, ele também é uma boa opção para um pequeno queimado que você quer reduzir a área doadora. Nós sabemos que as áreas doadoras no paciente queimado, ela representa uma cicatriz a mais, né? Então, nós temos que ter sempre, não só ficar olhando a cobertura da área queimada, lógico que num grande paciente queimado, essa visão ela é fundamental, porque você quer cobrir áreas que está faltando cobertura, para que você dê estabilidade para o paciente, para que você tenha uma cicatrização mais rápida e você o recupere mais rápido. Agora, num paciente pequeno queimado, que precisa de enxerto, você pode pensar também em usar o MIC para você não usar uma grande área de uma lâmina, de um enxerto em lâmina, para pegar um pequeno pedaço daquele e simplesmente você expandir e aplicar em cima da ferida. Então, você economiza também a área doadora no pequeno queimado, reduzindo a morbidade da cicatriz. Essa é uma outra ideia também que tem a aplicação do MIC, né? A espessura do dermato, né, mostrou 0,2, para ser um enxerto fino, né? Uma coisa que chama muita atenção é essa questão de usar a solução salina para retirar o enxerto, né? A gente acha no início que a gente é acostumado, da época dos dermátomos, né, manuais, a gente sempre facilitar a retirada do enxerto com a solução oleosa, né? Passa vaselina ou então um óleo que você tenha lá para isso, né? Mas a partir da experiência que eu tive com o MIC, eu aprendi a não passar óleo nos equipamentos, né? Porque você tem a dificuldade depois para limpar esses equipamentos, né? Então, eu tiro enxerto hoje mais usando solução salina de forma geral, tanto com dermato quanto com dermato manual, né? E eu aprendi exatamente isso aí. Mas aí ele explica exatamente para não passar óleo, para que você não fique com a superfície oleosa na pele, porque você vai aplicar isso aí com a derme virada para a cortiça e a superfície da epiderme fica para fora. Então, na hora que você vai aplicar o spray, que tem que aplicar para você aderir na gase, o óleo pode atrapalhar, né? A ideia, então, bom, aí ele explica, mostrando esse preparo da cortiça, né? Então, quando ele mostra que cruza o corte, né? Você vê que ali ele mostrou o MIC manual, né? Se a pessoa for muito ninja, for muito habilidoso, dá para fazer isso ao mesmo tempo, né? Ele mesmo, uma pessoa só, mas normalmente não é assim, né? Um vai girando para um lado e o outro vai empurrando, para que aconteça essa concatenação de velocidade. Isso é uma curva de aprendizado, né? Assim, a equipe começa a fazer isso e faz isso em cima da mesa lá, né? Então ele cruza, ele faz um cruzamento de 90 graus em cima desse pequena lâmina de pele que está sobre a cortiça, né?
depois que ele cruza, ele faz essa transferência, então, aplicou aquela cola, né, que é uma cola, acho que é, na verdade, tipo essas colas que usa para outros produtos de cola cirúrgica, né, que é em spray, né? Acho que, inclusive, eu vi lá, não é? É um adesivo médico. É um adesivo médico, exatamente. Como tem outros adesivos que se usam em outros produtos também, né? É segura e tudo mais. E tem aquela distância também de se fazer o spray, né? É uma distância assim, de uns 20 centímetros, onde você passa rapidamente para não deixar excesso, mas o suficiente para que você possa distribuir a cola em cima da mesa, em cima daquelas cortiças com a pele. Aí o que além do aparelho, da cola, dessa tecnologia, tem a questão da gaze, né? A gaze facilita enormemente porque quem faz o dimensionamento é a gaze, né? Então você escolhe a gaze é que determina se é 1:2, se é 1:4, né? Ou se é 1:9, é a gaze, é a expansão da gaze. Então existe uma gaze específica para o tamanho de expansão que você quer fazer. E aquele aprendizado também de você puxar do lado fenestrado, né? E depois do lado liso também, a gente é orientado pelos próprios técnicos da empresa que faça isso rápido, né? Você faz rápido e dá é como se fosse 2 golpes assim de expansão, né? Um de um lado da gaze, outro de um lado de outra gaze. Pronto, aí ele expandiu. E a cola que você aderiu, que passou sobre a superfície da epiderme, ela ficou aderida lá na gaze. Então, quando você transfere a gaze para a ferida, você está transferindo o lado mais profundo da epiderme que você retirou, né? Porque o lado superficial da epiderme ficou preso na gaze, então você transfere. Só que essa transferência não chegou lá e colou. Não, tem esse protocolo de você aplica, alguns casos, você pode até suturar também a gaze, né? Você pode aplicar ou suturar a própria gaze como se fosse um enxerto, né? Dar uns pontos assim para ficar e fazer um curativo secundário, né? O curativo secundário é tirado, então, em 48 horas, mas a retirada da gaze mesmo tem que esperar a integração do enxerto, né? E isso aí é de 5 a 7 dias para você fazer. Ele explicou aí, mas nós fomos orientados para que a gente, antes de retirar a retirada definitiva, a gente passar sulfadiazina de prata, né? Bota bastante sulfadiazina de prata em cima da gaze, espera um tempo para você retirar a gaze depois de deixar. Acho que essa foi a orientação que eu recebi quando eu fiz alguns casos, né? Essa técnica, ela ainda não tem muitas pessoas que têm, bom, pelo menos na época quando eu utilizei, eu sei que algumas pessoas estão usando, porque é uma tecnologia que está sendo incorporada ao armamentário, né, do paciente grande queimado. Como nossos hospitais são todos, 95% são do sistema público de saúde, né, uma incorporação tecnológica leva tempo, né? Mas o que nós argumentamos em favor dessa tecnologia é que ela é um grande benefício para o grande queimado, né? Porque você amplia a utilização de uma área doadora de um paciente queimado. Hoje nós sabemos que nós temos alguns recursos para utilizar para grande queimado. Um deles é o enxerto de pele de cadáver, né, que também pode ser utilizado, associado a isso aí, né? Mas os microenxertos, o enxerto autólogo, vamos dizer, é uma ferramenta importante. E nesse paciente que mostrou no vídeo, eu não sei se vocês observaram, mas nós estamos falando de um 2º grau profundo, né? Nós estamos falando de uma ferida que está parcialmente reptilizada, mas que ainda tem umas ilhas ainda que não estão reptilizadas. Então, ele tem aplicação para isso também, né? Mesmo que você faça ali pequenos overgrafts, né? Ou seja, enxertos em cima de áreas que estão parcialmente reptilizadas, mas ele auxilia. E essa ponte de epitelização, ela acontece. Você pode botar isso aí depois, complementar com
com enxerto autólogo ou mesmo com enxertos complementares, né? Para que você faça o fechamento dessa ferida. Então, é uma técnica que, na minha opinião, eu ainda luto para que a gente consiga divulgar mais, dar mais conhecimento e fazer a incorporação da tecnologia, né? Eu estou vendo aqui algumas observações. O nome é técnica MIC. Assim, aí o MIC virou Bombril, né? Assim, palha de aço é Bombril, MIC é Olmeca, né? Porque a Olmeca tem o MIC, né? Mas o MIC é uma técnica, na verdade, né? Ela é uma técnica, como eu disse, se eu não me engano, foi depois da Segunda Guerra Mundial, e existem várias ideias hoje para você fazer microenxertos, né? Essa é uma ferramenta que eu acho prática, útil, né? E que transforma isso numa simplicidade. Se você organiza o time, bota um time preparando os microenxertos, outro preparando a ferida, prepara a ferida como se fosse para aplicar qualquer outro enxerto, né? Para sangramento, o leito tem que estar bem preparado, né? Ele tem que estar pronto para receber um enxerto, né? Então o leito tem que ser bem preparado, livre de infecção, sem tecido necrótico, né? Para que tenha o máximo de integração. Então, enquanto uma parte da equipe vai preparando o leito da ferida, eu me lembro que nós fizemos isso praticamente dividido em três equipes, né? Ou em duas equipes. Uma tirava os enxertos e dava para a mesa para começar a preparar logo os enxertos. Aí, essa mesma equipe que estava com o paciente, não estava na mesa preparando o enxerto, ficava preparando o leito da ferida, porque a gente vai de área não contaminada para área contaminada. Então, se vai tirar o enxerto primeiro, tira o enxerto, né? Não mexe na área queimada, inicialmente. Transfere o enxerto para a equipe que está preparando os enxertos no MIC, né? E depois de retirar o enxerto, prepara a área doadora, fecha, isola do campo, de preferência para evitar a contaminação da área doadora, né? Porque a gente tem que lembrar sempre que as áreas doadoras elas podem ser reutilizadas, né? Especialmente os pacientes grandes queimados, né? Então nós temos que ter o máximo de cuidado com a área doadora para que a gente não aprofunde a área doadora com infecção ou que faça enxertos muito profundos desnecessariamente, né? E essa mesma equipe preparou, tirou o enxerto, passou para a mesa que vai preparar o MIC, enquanto isso ele vai lá preparando o leito da ferida, fazendo as pequenas preparações, as pequenas retiradas de tecido de granulação, biofilme, né? Aplicando compressas com adrenalina para fazer hemostasia, para receber o enxerto que está sendo preparado na mesa. Então, o time bem treinado, ele pode fazer essas etapas de maneira para que a cirurgia desenvolva de maneira mais rápida e diminua o tempo cirúrgico, né? Porque esse é um dos objetivos também de tratar um grande queimado, né? De você fazer os procedimentos no menor tempo de cirúrgico, né? Porque o paciente fica exposto, ele está exposto à hipotermia, não podemos deixar de esquecer que a hipotermia é um problema grave nos pacientes queimados, né? Tem que proteger o paciente o máximo possível da hipotermia, de preferência com quem tiver disponível lençóis limpos ou então mantas térmicas, né? Desligar ar-condicionado do centro cirúrgico, né? Porque o tempo de exposição é grande. E, enfim, eu dei uma visão geral aí, não sei se tem qual a finalidade da sulfa na retirada. A sulfa, ela funciona aí mais como umectante. É um antibiótico tópico, é barato, né? Porque o que a gente pensaria? Porque o que a empresa diz para a gente é o seguinte: antes de retirar gase, passe sulfa para retirar no dia seguinte. Ou seja, se eu estou programando tirar as gases amanhã, eu cubro o paciente de sulfa hoje. Por que cobrir de sulfa? Primeiro que é um antibiótico de longo espectro e ele umecta. O objetivo é continuar protegendo a ferida, dar uma cobertura com antibiótico e umectar a gase para facilitar a hora de retirada e você não retirar enxertos. Então, eu acho que o objetivo de usar a sulfa é exatamente por isso, né? Eu advogo o uso da sulfa no queimado de várias maneiras, né? Muita gente fala assim, não, sulfa é coisa antiga. Não, não é.
A sulfa é uma pomada, é um creme de fácil utilização. Tem lá as complicações que vocês sabem, as contraindicações, né? Não pode ser usado em paciente com alergia à sulfa. Alguns pacientes fazem leucopenia grave, né? Mas ele é de amplo espectro, de fácil utilização, é barato e está acessível para todo mundo. O problema é que nós temos que fazer uma troca de sulfa mais frequente, né? O absolutamente recomendado é a cada 12 horas. Nós não temos condição de a cada 12 horas fazer troca de sulfa, mas que faça a troca todo dia da sulfa, para que ela não perca essa ação dela e continue e não prejudique a ferida com um exudato sem fins terapêuticos, né? Porque depois de 24 horas ela perde enormemente o tempo, o DL50, o tempo de ação dela de 50% no mínimo, né? Agora, nesse caso aqui, eu acho que ela se encontra exatamente por causa das características da sulfa. Ela é um umectante, ela é um antibiótico de amplo espectro de ação e ajuda a soltar a gase, né? Não confunda isso com uma das características da sulfa, que é retardar a liberação da escara necrótica, né? Quando a gente usa sulfa, tem que saber que a sulfa ela tem essa dificuldade de liberar a escara necrótica, mas aqui não. Aqui é para umectar esse sanduíche que foi feito com a gase junto com o microenxerto. Hidrogel ou PHMB? É umectante? Bom, não sei. O PHMB tem ação antimicrobiana. Tem também, né? O hidrogel é um gel, né? Eu não sei se ele tem esse poder. Eu não estou dizendo que possa ser utilizado outro produto umectante. Eu estou falando do objetivo de utilizar isso, né? Eu acho que, como tem a orientação de deixar de um dia para o outro, né? Eu não sei se o hidrogel facilitaria também. Talvez sim, mas isso aí tem que ver com a experiência, né? PHMB também. Eu não conheço bem o PHMB, mais com ação antimicrobiana, menos como umectante, né? Eu uso muito em solução, tipo Protosan e tudo mais, que são soluções. Ele não costuma... ele é líquido, né? Mas é um umectante. Geralmente, o umectante pressupõe alguma coisa mais oleosa, né? E a gente sabe que o veículo da sulfadiazina é. O hidrogel, a ver, né? Não sei, não posso dizer nem que sim, nem que não, porque depende muito da experiência construída. Mas é importante que entenda por que esse umectante antes, né? É para facilitar a remoção da gase e não retira os microenxertos. Protosan é ótimo. Hidrogel com PHMB potencializa. Tá, eu não conheço. Eu uso sempre o PHMB quando posso e quando tem recurso. A gente sabe que ele é associado a alguns curativos, né? Onde tem na sua composição, né? Agora sempre que eu posso, eu uso porque é um antimicrobiano e ele controla bastante as feridas de forma geral, até as feridas crônicas também, né? É muito comum a gente utilizar, né? Agora, nunca usei mistura dessa forma. Assim, essas misturas a gente tem, assim, a gente faz, mas a gente não tem muita evidência porque não se estuda muito esse tipo de coisa, né? Mas tem que ver como é que essas coisas se potencializam ou inibem, né? Ou então piora a ferida, né? Eu nunca usei hidrogel com PHMB. O hidrogel, para mim, é um gel, né, que vem muito associado com... Tá, doutor, esse vem pronto. Tem na Elianato, hidrogel, uma PHMB e DTA. Bom, eu não tenho experiência. Não posso responder. Já temos no mercado hidrogel com PHMB. Tenho bons resultados. Obrigado pela explicação. Tá. Aí nós sabemos que coberturas e curativos, elas têm uma série hoje de opções de mercado, vai depender muito do que você tem de recurso, né? E o que você tem de experiência. É sempre bom que a gente construa a experiência e seja relatado, né? Por isso que a Revista Brasileira de Queimaduras está aí exatamente para
relatar a experiência de equipes multiprofissionais. Pode promover se usar muito. Tá, a Elaine, a de Presidente Prudente, está falando que pode promover eu estou entendendo o biofilme, né, Elaine? Aí vai depender muito da experiência de cada um, né? Entendi. Ótimo. Uhum. Tá. Aqui também é aprendizado, né? Sempre, né? Toda live que a gente entra, você sempre tem experiências outras, né? Acho que esse que é o objetivo, inclusive, do Junho Laranja, né? Não, todos nós aprendemos, viu, Elaine? Eu também estou aqui, já anotando aqui a Associação do Hidrogel e tal, porque no hospital onde eu atuo agora, eu não tenho ainda esse produto apresentado, mas, enfim, pode ser uma sugestão aí para a gente utilizar em algumas situações. Muito obrigado, Larissa. Na verdade, é o seguinte, eu estou passando uma pequena experiência que eu tenho com o MIC, né? Eu tenho lutado para incorporar isso hoje num centro privado, né? Eu sempre tenho falado com o Caio e tudo mais, nós estamos nesse processo, a gente sabe que não é fácil, mas, enfim, eu acho que é uma boa opção, e especialmente a partir da incorporação em alguns hospitais e crescer essa experiência, isso possa ser melhor justificado para nós inovarmos em tecnologias várias, né? A gente sempre fala assim que, porque o SUS, no SUS não vai conseguir isso nunca no SUS. Gente, olha, se a gente não lutar, não consegue, né, Kelly? Tem que ser uma disposição contínua, né? Queimadura é uma coisa que você começa a fazer, pronto. Você tem que avançar. Só tem um caminho, é ir em frente, né, Kelly? Porque nós temos dificuldades nos hospitais, nós temos dificuldades com as tecnologias, nós temos dificuldades com coberturas, né? Mas hoje, independentemente de ter um protocolo nacional, do Ministério recomendar, os estados mobilizados por nós, que atuamos com queimadura, eles têm recursos próprios para que o gestor local melhore o seu serviço, né? Por isso que é importantíssimo a nossa participação sempre, né? A queimadura não vai melhorar se nós profissionais realmente não estivermos atuando nisso aí. Adorno, já tem mais tempo, né, que o Caio, que a F procurou lá o serviço e já chegou a fazer o treinamento da equipe na época, e a equipe está treinada, instrumentadores treinados, cirurgiões treinados. Que bom. E ainda não conseguimos efetivar, porque é justamente essa questão. Quando a gente ia solicitar, eles, mas tem prioridade. Aí eu falei para o Caio que agora chegou a hora, porque as prioridades foram sendo resolvidas, né? Que não tinha dermatmo, tá? Dermatmo tem, mas não tem, o expansor tá ruim, comprou o expansor. Aí eu falei, agora chegou a hora do MIC, falei para o Caio. Porque quando eles apresentaram, eles foram lá fazer o treinamento e mostraram para a gente, eu fiquei realmente surpresa com alguns dados que eles me passaram, porque eu já tinha lido alguma coisa do MIC, já tinha lido, você tem trabalho falando do uso dele isolado, do uso dele em técnica de sanduíche, com enxertatólogo, e aí teve aquele acidente, né, em Lima, lá no Peru, e eles utilizaram a tecnologia lá, e crianças, grandes queimadas saíram, e aí quando eles falaram assim, porque paciente com 90% e com 80% terceiro grau sobreviveu, eu falei, peraí, isso aí na minha cabeça, o que a gente considera que aquele paciente, você não consegue reconstruir ele, é justamente aquele paciente que você vai pensar em medidas paliativas para ele, e aí apresentaram isso, de criança com mais de 90%, e aí tem um trabalho que mostra um paciente com 95% de superfície corporal queimada, sendo 80% terceiro grau, 15% segundo profundo, e usou a tecnologia e sobreviveu. Aí eu até falei, gente, isso é mudança de paradigma, porque não considerava que esse paciente seria elegível para uma reconstrução. E aí chega uma tecnologia que mostra, que me prova como um paciente que sobreviveu
né? E aí não é só um, aí já tem uma série de casos, não tão, né? Não precisa ser um dado tão absurdo, assim, que para a gente é absurdo você ver escutar uma coisa dessa. Mas o mundo todo já está utilizando, né? Vários lugares no mundo já está utilizando o MIC, e o que você... Kelly, você fala de uma coisa importantíssima, assim, o quanto que nós evoluímos da década de 50 para cá, de 60 para cá. Um paciente de 40% de área corporal queimada, 50%, era um índice altíssimo de mortalidade. E hoje nós estamos falando em salvar um paciente de acima de 90%. A gente vê trabalhos, naturalmente, que não é grande casuística, né? Mas nós vemos trabalhos internacionais e também daqui, né, já com relato de experiência, de pacientes com 90% de área corporal que a gente consegue salvar, né? Então, o que é isso? São essas incorporações tecnológicas. Por exemplo, o MIC, ele tem uma série de coisas que chamam atenção para a gente. Primeiro, você falou de uma coisa aí, as equipes já estão treinadas, já tem uma equipe para fazer. Primeira coisa, o MIC pressupõe uma integração de equipe multidisciplinar perfeita. A gente tem ali necessidade do anestesista, fazer uma boa anestesia, do cirurgião, do enfermeiro e do técnico de enfermagem, todos atuando em campo cirúrgico, cada um com a sua atribuição, né? E para fazer que a cirurgia realmente tenha um sucesso muito grande. Outra coisa é a possibilidade que o MIC oferece de fazer, como é que se fala? Associação de tecnologias. Não impede nada que você inicie o MIC, por exemplo, num paciente, faça uma cobertura parcial, você venha com enxerto de pele de banco por cima para ajudar a transferir derme também, para você fechar. Não impede, aliás, pelo contrário, acho que eu já li trabalho sobre isso, mas é associar a MIC, por exemplo, com cultura de queratinócito. Entendeu? Isso são tecnologias, algumas delas já prontas para usar e outras batendo na nossa porta, né? Então, eu acho que entender o que nós temos de possibilidade, o que nós temos que lutar para melhorar o tratamento do queimado, acho importantíssimo. Deixa eu só chamar a atenção aqui para algumas observações. Ó, o uso do Membracel também é muito bom. Eu não tenho experiência, usei pouco, mas o Membracel, se não me engano, o Membracel ele é uma tecnologia nacional, inclusive, né? Produzido pela Vuelo, estou certo, Kalina? Acho que é, né? Acho que é, da Vuelo, é a tecnologia nacional. Vuelo, exatamente, é um parceiro nosso, inclusive, e é uma oportunidade para chamar a Vuelo para, eu não sei se está aí nos ajudando nesse congresso, que eu não estou participando bem dessas decisões, mas enfim, é muito bom a gente incluir as nossas tecnologias nacionais, né? Em frente e tal, tem outra observação do HGE aqui, no CTQ do HGE, a Moelisa. Oi, Moelisa. Bom, querida? O SUS e temos cobertura de alto custo, conseguimos com análise de custo e efetividade. Pois é, o que nós estamos falando? É de atuação de profissionais de queimadura melhorando os serviços regionais, né? É o que nós vemos no HGE, por exemplo, né? O HGE tem um grande avanço nos últimos anos, né? Em tratamento de queimado, estive lá, visitei com a Moelisa e todo mundo, com o nosso presidente Barroso, né? E tem lá uma integração muito boa, inclusive com a área de atendimento de catástrofe, né? Eu achei isso muito bom, porque tem uma área já preparada para ser transformada em atender múltiplas vítimas, né? Então, essas tecnologias, elas podem ser demandadas regionalmente, na sua Secretaria de Estado, né? Sabemos hoje que a membrana, o Integra não, a matriz térmica artificial, que tem vários aqui, tem Integra, tem Pionac, tem uma série de outras, né? Elas podem ser compradas pelo SUS, tem código já para comprar, né? Mas isso depende muito do nosso esforço local lá, regionalmente, melhorando isso, né? A Kalina confirmou, então, é a Vuelo mesmo, que é a produtora do Membracel, né? A Carolina fala que atendia um grande queimado de 40% no interior do Maranhão, queimadura de segundo grau, laser terapia, hidrogel e melaleuca e gás e rayon. Cicatrização ocorreu em 8 dias. Olha aí, ó. Tem várias coisas aqui, né? Primeiro, comentar sobre o Maranhão, né? O Maranhão entrou agora no cenário das referências de um centro de queimado, né? Que o Hospital da Ilha inaugurou agora um centro de 22 leitos, né? Esse ano agora, e já está em atuação. Nós estivemos lá, visitamos, né?
e está um ótimo centro. Então, treinamos lá, através do CNAQ, acho que mais de 100 profissionais, multiprofissional, né? Eu espero que isso tenha realmente contribuído para que vocês pudessem atender. Inclusive, outro dia, numa outra live da Bracopel, você estava também, né, Kelly? Na Bracopel? Alguém do Maranhão entrou que recebeu um paciente elétrico lá no CTQ do Maranhão. Nossa, que coisa, né? Eu achei isso muito, muito bacana, porque não tinha centro de CTQ. Então, agora tem um centro de tratamento de queimado lá para atender. Então, aqui a Carolina está falando que atendeu 40% no interior do Maranhão, queimadura de 2º grau, laser terapia. Laser terapia é outra coisa que tem que ser avançar muito, né? Mais hidrogel com a melaleuca. A melaleuca, também devemos lembrar que a melaleuca tem um potencial aí de atuação nas feridas, inclusive nós temos até um produtor nacional que já nos procurou, né? Eu peço ajuda da Kalina para lembrar dessa história, porque é um produtor nacional que tem produtos à base de melaleuca para tratamento e cuidado com feridas e tudo mais, né? Eu esqueci o nome dele também, mas já temos isso aí. Nós sabemos que a melaleuca tem umas propriedades também. A gase rayon e a cicatrização ocorreu em 8 dias, né? Então, enfim, sobre a utilização de produtos fitoterápicos em queimaduras, é sempre bom a gente ter cuidado em relação à origem, à concentração, os benefícios, né? Que a gente vê, às vezes, alguma utilização em que, ao invés de melhorar, piora, né? Então, em teoria, até uma folha de bananeira, muito bem tratada, pode ser um excelente produto para você. Se você não tem recurso, por exemplo, vamos supor, lá no norte, com a cultura indígena, né? Você tem lá a folha de bananeira usada para tratar uma queimadura. Se você preparar a folha de bananeira, ele pode ser interpretado como um curativo oclusivo. A folha de bananeira não é porosa, né? Oclusivo, para talvez você dar proteção mecânica para a ferida, né? Então, esse conhecimento é importante que ele seja relatado, mas nós temos que realmente construir evidência da experiência. Fala, Kelly. Ô, Kelly, eu falo muito, viu? Vai atravessando aí. E aí o Caio vai passar a palavra para ele poder detalhar qual é a forma, né, da acessibilidade da aquisição do equipamento, como que isso pode entrar no centro de tratamento de queimado, né, Caio? Olá, boa noite, doutora Kelly, boa noite, doutora Adorno, todos os participantes. É uma satisfação aqui estar participando do Junho Laranja, estar mais uma vez com vocês. A AF, né, nós somos os importadores exclusivos da Almeca no Brasil. A AF é uma empresa de 38 anos no mercado, né, sempre trazendo produtos de qualidade, produtos diferenciados. Tá? Nós trouxemos para o Brasil já a pressão negativa, né, que é um produto de tratamento de feridas a vácuo, a matriz de pele, e desde 2006 que nós temos firmamos aí a parceria com a Almeca no Brasil, e a partir então de 2006 nos tornamos o importador exclusivo da Almeca. Tá? Uma coisa muito importante para a gente falar, né, e até mesmo pegando o gancho de todos os benefícios que o MIC traz para o paciente, a gente disseminar essa técnica, né? E isso eu preciso dessa ajuda de vocês, dos cirurgiões, dos órgãos, né, dos gestores, dos centros de queimados, enfim, para que a gente consiga divulgar e usar essa técnica em mais pacientes, né? E isso ainda é uma dificuldade que nós temos. Você veja, por exemplo, nós somos ao dermátomo, ainda não são todos os lugares que tem dermátomo, ainda tem muitos lugares que a gente não tem o dermátomo elétrico, que não tem um expansor de pele em tela, né? O mesh. Então, a gente precisa se unir.
A gente precisa estar junto para poder levar essa técnica de uma tecnologia muito avançada para o benefício desse grande queimado, desse paciente, que ele tem com certeza uma sobrevida muito melhor. Esse paciente é um paciente que, além de tudo, é um paciente com queimaduras, ele tem o fator psicológico, é a aparência, são vários fatores, e a gente está proporcionando com a técnica MIC uma cicatrização mais rápida, uma cicatrização melhor, a gente está um tempo de internação menor para a instituição. Então, são vários benefícios, não só para o paciente, mas também para os centros de queimados, tanto privados como públicos. Como o doutor Adorno bem falou, 90% ou mais, né, dos pacientes com grandes queimaduras estão nos hospitais, vão para os hospitais públicos. E como adquirir, isso também é uma coisa importante, né? Como adquirir o MIC. Nós disponibilizamos o equipamento em sistema de comodato. Então, o hospital não precisa de um investimento alto para comprar, porque ele não precisa comprar o equipamento. A EF disponibiliza o equipamento e o hospital vai adquirir o insumo, ou seja, os kits que nós mostramos aí no vídeo, para o uso que for usado no paciente, é o que vai ser cobrado pelo hospital. No caso de hospital público, como existe as licitações, os pregões, enfim, a gente disponibiliza da mesma forma o equipamento e o hospital faz uma prévia aí de quanto mais ou menos eles vão usar durante um período, pode ser comprado por um período, e a gente juntos vamos avaliando isso e a necessidade de uma demanda maior. Mas o importante disso tudo é a gente conseguir levar isso para os centros de queimados, né, junto com vocês, junto com os cirurgiões, para que mais pessoas possam ter esse benefício da técnica MIC. Tá? Lembrando que a EF, o dermátomo da Almeca, é líder de mercado no Brasil. Nós temos todo o suporte para quem adquiriu o equipamento MIC. Nós damos todo o suporte de treinamento, onde o hospital, mais uma vez, eu repito, vai só comprar as gases, vai ter o nosso suporte técnico, acompanhando a equipe médica, como é um produto ainda que não é tão usado. Então, a gente vai estar acompanhando a equipe médica, vai dando suporte para essa equipe médica durante o procedimento, durante a cirurgia. A EF também dá toda assistência de manutenção. Nós somos uma empresa onde o nosso setor de manutenção é treinado pela Almeca. Os acessórios a gente compra, são todos peças originais da Almeca, onde todo o hospital que adquirir qualquer produto da Almeca vai ter sempre uma manutenção permanente. Isso é muito importante, porque às vezes uma grande dificuldade é o hospital adquirir um equipamento ou pôr esse equipamento em uso, padronizar esse equipamento e depois, por algum motivo, não ter essa assistência técnica. Então, nós temos toda a assistência técnica, todo o suporte técnico à cirurgia e também assistência técnica dos nossos equipamentos. Tá? Então, assim, o meu apelo é estar cada vez mais próximo de vocês, junto dos eventos, junto dos congressos, junto com vocês, nessa luta para levar para os gestores dos hospitais essa grande tecnologia para que os pacientes possam usufruir disso. Ô, Caio, deixa eu só reforçar algumas coisas que você disse aí que eu acho super importante. Primeiro, nós reconhecemos, a SBQ reconhece como realmente a EF e a Almeca também, né? A Almeca ela vem da Holanda, né? Isso, é da Holanda. Almeca da Holanda, né? Da Holanda.
nos apoia diretamente, né? O Luiz Hiragori, que representa da América Latina, sempre esteve muito próximo da SBQ, apoiando os projetos institucionais. Isso é importante, né? Agora, o que eu sempre falei é o seguinte: para a gente defender uma tecnologia que realmente tem impacto, ela fica mais fácil, entendeu? Por isso que eu sempre falei que o MIC é um material realmente bastante importante para que a gente divulgue. O papel da SBQ é esse, é exatamente fazer a conexão e fazer a divulgação de boas tecnologias que não só possam estar ao alcance de profissionais, como também poder vislumbrar a capacidade de ser implantada em muitos centros de serviço. Nós sabemos da dificuldade que muitos serviços têm com a aquisição disso, mas é o que eu falo para vocês. Depende muito de uma organização local. Nós precisamos nos unir em equipes locais para que a gente realmente evolua, entendeu? A maneira de conseguir... O fato de vocês não deixarem de vender o equipamento e vender o insumo e alocar isso facilita muito, né? Isso facilita muito o acesso, né? Então, a secretaria, por exemplo, não precisa comprar o MIC, o equipamento, né? É isso que você disse aí. Você compra o insumo, indica, aprende a usar, e na hora de você usar o equipamento, a empresa já está incluída nesse contrato, nesse valor aí e tudo mais, não precisa comprar o equipamento, né? Então, é muito bom, e eu só queria reforçar aqui essa parceria que sempre existiu por parte de vocês. Muito obrigado. E uma coisa importante, né, que tem, igual você falou aí da secretaria, dela saber que ela tem essa possibilidade, né, de comodato e é só o insumo, na verdade, tem aquela outra questão de gestão também. Se você está utilizando uma menor área doadora para cobrir uma maior área de superfície corporal queimada, num único procedimento, né? Porque você pode até fazer mais procedimentos, mas se em um procedimento você vai conseguir, com uma menor área doadora, ampliar a sua cobertura, isso você já vai ter um fechamento mais rápido, menos risco de infecção, né? Daquele paciente que fica cruento muito tempo e provavelmente menor tempo de internação, que é o que você vê, né? Que é um paciente que vai se recuperar mais rápido. Isso tudo é extremamente importante, né? E aonde um lugar que conseguir usar essa tecnologia através do serviço público seria importante ensinar outros. Olha, aqui em Santa Catarina usei dessa forma, nós conseguimos assim, dessa forma, para passar, porque os processos são semelhantes, né? Nós temos o mesmo processo no país todo, que tudo é SUS. Então, da forma que se consegue no lugar, talvez a forma que pode se conseguir em outro lugar também. Meio que uma carona, né? Pelo menos no processo. Isso. Caminho, no caminho do processo. E para nós também, o nosso grande elo para tudo isso daí são vocês que nos ajudam muito, essa participação nossa junto com vocês, eu acho importantíssimo, como por isso que a gente faz questão de estar sempre junto de vocês, da SBQ, dos profissionais, né, especializados na cirurgia em pacientes com queimaduras, para que a gente possa cada vez mais encontrarmos juntos, né, esse meio de estar levando a técnica, né, para os grandes centros aí, para as instituições, né, dos grandes hospitais. Então, essa aproximação das empresas junto com vocês é o ponto-chave para tudo isso. Sem dúvida. Olha, eu acho o seguinte, a sociedade, cada um de nós tem um papel, né? Tem as empresas, tem os profissionais, tem o governo, enfim, estamos todos nós, né? Então, as coisas evoluem de forma conjunta. O que nós estamos aqui, como profissionais também, como SBQ, é para validar uma tecnologia que tem um potencial de impacto, de melhoria, entendeu? Então, acho que isso é importante. Lógico que isso tudo tem que ser feito de forma criteriosa e com muita paciência, que nós sabemos que para levantar gestão, recurso em qualquer lugar, né? Mas no serviço público também é difícil, mas especialmente por demonstrar isso que a Kelly falou,
demonstrar por que isso é importante, né? Nós estamos oferecendo salvar mais vidas, nós estamos oferecendo alcançar um resultado melhor, obter um resultado melhor, especialmente em paciente grande queimado, ou então você dá uma área doadora mais adequada para o paciente pequeno queimado, enfim. Quais são as vantagens que tem da tecnologia? Isso é que eu fico bastante... Esse é o foco do problema, né? Esse é o foco da nossa atenção, né? Então, depende muito do esforço pessoal. Está perguntando aqui o Oli. Onde está o Oli? O Oli está aqui, ó. Olha, estamos aprovados na federação da Unimed? Eu não sei. Boa noite a todos e até amanhã. Eu não sei o que é aprovado na federação da Unimed. Você sabe o que é, Kelly? Não. Para tentar dar uma resposta aí. Tá, entendi. Eu vejo que tem uma outra, a Fernanda também, né, que pergunta quais as resistências para a implantação da técnica, né? Sim, Essa é uma dificuldade, que é isso que nós estamos lutando aí junto com os hospitais, né? Que até a doutora Kelly mencionou, que muitas vezes os hospitais têm tantas outras prioridades, né? E acaba, às vezes, uma técnica tão importante quanto a técnica Acho que eu MIC, caí aí, né? atendendo outras necessidades em função de verba ou, enfim, de várias situações aí que a gente acaba, às vezes, não conseguindo implantar aí a técnica, né? Isso, às vezes, pode ser uma dificuldade. Tá, a Kalina traduziu aí, ou talvez o Caio saiba responder, então, sobre a Federação da Unimed. Estamos aprovados na Federação da Unimed para saber se já está incorporado no protocolo da Unimed a utilização do MIC de emissão. O que ele quis dizer, eu acho que nós não é bem a técnica MIC, sim, o Dermatom, né, que já foi usado, comprado pela Unimed, e a técnica MIC nós também estamos aí nesse passo, né, grande aí para que a gente consiga também, isso é um fator muito importante, a gente apresentar para os convênios, né, a gente fazer essa divulgação também para os planos de saúde, para que possam estar autorizando o uso da técnica MIC nos hospitais privados, né? Isso, muito bom. É isso mesmo. Kelly, é bom saber, eu estou gostando de ver a UI Livros, Soluções em Tecnologias aí, aqui junto com a gente de novo. Um abraço para vocês, muito bom. Sim, temos mais alguma pergunta? Que aí a gente finaliza aqui as perguntas do chat para a gente finalizar a live. Bom, se alguém tiver, encaminhe aí só para a gente finalizar. Então, o que eu acho importante, que igual eu já falei, é a mudança de paradigma mesmo. À medida que nós estivermos usando, já temos que pensar diferente, que aquele paciente que não era elegível, agora ele pode ser, né? Doutora Kelly, me permite só, desculpe, só uma informação até para os participantes também, que nós temos vários artigos, tá? Que a gente, entrando no nosso site, o www.uf.com.br, nós disponibilizamos vários artigos e temos muitos artigos que seria legal o pessoal acessar aí o nosso site, tá? E o que for necessário também é só a Kalina aí tem o nosso contato e a gente pode estar disponibilizando mais coisas e atualizando sempre o site, tá ok? Eu olhei lá, tem os artigos desde o início da técnica até os mais atuais, né? Tá tudo lá. Isso. Nós estamos sempre atualizando. Eu acho que os links, os nossos parceiros estão no site da SBQ também, né? Através do site da SBQ pode chegar nos nossos parceiros e chegar na F aí com acesso a esse material, tá bom? Mais uma coisa, eu gostaria de chamar a atenção sobre o comentário da Moelisa, né? Falando dos benefícios da enxertia precoce, que é uma diferença que nós temos que realmente enfrentar aí e para melhorar. E outro também que falou uma coisa aqui que eu gostaria de falar, sobre tal, muitos agradecendo a live, que bom, Sandra, que conseguimos então transmitir algum conhecimento aí para você, né? Sou enfermeiro, especialista em enfermagem, dermatologia, sempre que foi meu sonho trabalhar em um CTQ. Parabéns pelo evento. Que bom.
estamos sempre precisando de mais pessoas para trabalhar, né, Kelly? É. Os centros queimados estão sempre precisando de mais profissionais, né? Que é isso? Dermatologista, então, nem se fala, né? Assim, dermatologista no CPQ tem muito a contribuir. É. Né? Muito bom, muito bom. Que bacana, então. Então, vamos finalizar, né? Eu agradeço a presença de todos nesta noite e eu lembro que amanhã, às 19 horas, nós traremos a segunda atividade desse ciclo, com o tema o uso da tecnologia hidrofiber no tratamento das queimaduras. Então, boa noite, né? E até amanhã. Tá bom, gente. Muito obrigado. Boa Muito noite. obrigado, Caio. Muito obrigado, Kelly, Kalina. Obrigada, Eu esqueci o nome do nosso parceiro aí do e-livros, acho que é o mesmo que está aí, né? Que sempre estava com a gente. Muito obrigado, Kalina. Muito obrigado a todos. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado, doutora Kelly, É o Saulo. doutora Adorno, É o Saulo. Kalina. É sempre uma honra a gente estar aqui junto com vocês.